O povo da moda adora falar palavras difíceis no dia a dia. E a gente resolveu fazer esse vídeo para desvendar um pouco dessas palavras para quem tá começando ou para quem ainda não entendeu algumas coisas. Então a gente vai falar dessas palavras estranhas que aparecem no dia a dia de quem trabalha com moda. Vamos lá? A gente também não curte ficar usando palavras estrangeiras, né? Mas no nosso meio é bem comum e a gente não tem muito como fugir disso, né? Às vezes a gente manda um e-mail de orçamento ou até conversando com quem tá começando e as pessoas não sabem o que é que a gente tá falando. Então, às vezes, rola um problema de comunicação mesmo. Para evitar esses problemas, a gente queria desvendar aí uns termos. Muita gente tem vergonha também de perguntar, né? Quando recebe um orçamento, tem uma palavra ali que não conhece. Não tenha vergonha, né? Pergunte sempre. Não tenha vergonha. Se rolar até essa coisa de parecer menos profissional, o Google tá aí, né, gente? Então, assim, o que é isso na moda? O que é isso na fotografia? Exato. E aí a gente descobre porque tudo tá lá no senhor Google. Então, vamos lá. A primeira palavra, então, é bem fácil, tá? Set. O que é set? Set é o lugar onde vão acontecer as fotos. Então, se a gente tem um set externo, por exemplo, pode ser uma filmagem na rua ou uma foto na rua. Se a gente está num set interno, ele pode ser um estúdio ou um ambiente que já existe, mas não é um estúdio com fundo branco. Mas enfim, o set é onde vai se estabelecer ali toda a produção, a moda, o make, o catering, o fotógrafo. Peraí, que essa é a nossa próxima palavra, que aliás é minha favorita. Porque o catering é a nossa comidinha. Eu sempre digo que se a galera não tá alimentada, a fome sai impressa na foto, tá? Então, tem que ter comida. A gente às vezes trabalha das 4 da manhã, das 5 da manhã até as 11 da noite. E a gente precisa alimentar essa galera. Sim. Então, assim, café da manhã, chegar num trabalho e ter um café da manhã te esperando a melhor coisa do mundo, sabe? Sim. A gente fica pensando assim, tomara que tenha café da manhã. Porque, pasmem, às vezes não tem catering. Então, o catering é isso, é a nossa comida para deixar todo mundo com a vibe lá em cima, alimentados, felizes, para fazer um bom trabalho. Não, e o catering também facilita muito, né? Porque às vezes o set é num local que não tem muitos recursos em volta, né? Não tem um restaurante perto, um mercadinho. Então ninguém precisa ficar saindo pra comprar um café, comprar uma água. Exatamente. Já tá tudo montado ali, né? E o negócio, isso até de, não é um custo meu, né? É um custo da produção. Sim. A gente não sabe se vai ter e também perde tempo de se deslocar. Exato. Então, pra agilizar a produção e todo mundo ficar bem feliz e alimentar. A próxima palavra, então, é fitting. O que é fitting? O fitting vem antes do trabalho em si, né? Do job em si, que também é uma palavra. Mas enfim, job, trabalho. O fitting acontece antes do trabalho pra gente ver como que os looks, como que o figurino vai se apresentar, como que o figurino vai se comportar vestido. Porque uma coisa, né, Debbie, é a gente botar uma peça no cabide, fazer uma foto e dizer, esse é o figurino. Exato. Outra coisa é eu botar no corpo, ver como vai ficar aquela sobreposição. Exato. Então isso aí funciona. O fitting, que significa o fit, é estar, ou provar talvez. E aí a gente faz essa prova de looks antes de começar de fato o trabalho para ser aprovado o look antes, pra gente também não ter retrabalho. Não ter refação, né? A gente marca uns dias antes, né, do job, traz uma modelo, ela experimenta e o fotógrafo tira as fotos, é isso? E às vezes a gente tem que tirar foto até com o celular, às vezes é na própria loja, mas o importante é isso, o fitting é essa pré-foto de ver assim como é que tá o look e tal. O fitting acontece antes do shooting, que é a nossa próxima palavra. Shooting não é de armas, tá? A gente é contra as armas. O shooting é o disparar da câmera, e aí nada mais é do que ou filmar ou fotografar. To shoot, em inglês, é o verbo que eles usam para o trabalho, para filmar e fotografar. Valendo, né? É o gravando ou fotografando do trabalho, é o trabalho de fato. Antes do shooting também tem uma outra coisinha que a gente esqueceu, mas que é o casting. O que é o casting? Tem duas coisas, na verdade, que é casting. Veja bem, o casting pode ser o elenco em si. Então, assim, quando eu digo assim, o meu casting tá chegando no trabalho, é o meu elenco. Então são os modelos ou são os atores. No final dos filmes vocês vão ver... Chique, né? O final do filme a gente vê, né? Cast, quando começa o nome dos atores que estão trabalhando no filme. Exato. Então o cast, ou casting, é o elenco. Mas o casting também pode ser o teste de elenco.
Então, quando eu tenho esse trabalho, antes dele acontecer, antes do fitting até, eu convido vários modelos para virem ao vivo e desfilarem pra mim, ou eu faço algumas fotos e eu consigo ver eles como eles estão de fato, como eles são ao vivo, se eles mudaram o cabelo, se eles não mudaram o cabelo. Enfim, o casting é pra eu conhecer os modelos de cara, não só de foto, não só no book deles. Aliás, já que a gente tá falando em book, né, uma pessoinha muito importante nesse processo todo é o booker. É verdade? O que o booker exatamente faz? O booker, assim, porque o booker era meio conhecido por ser só aquela pessoa que dá o trabalho pros modelos, né? Então quando eu vou fazer uma produção, eu ligo lá pras agências, falo com os bookers e digo: oi, fulano, me manda uma modelo assim, 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 eu quero pra um trabalho tal, de tamanho de pé tal. Mas o booker também é uma parte do trabalho do booker que não é vista, é que ele é um treinador, ele é o cara que cuida e gere a carreira desses modelos. Tem todo um trabalho prévio que ele faz com as modelos que estão começando e que também já estão trabalhando, né? De ensinar mesmo, de cuidar delas. Cuidar, porque às vezes são menores de idade. Exato. Sabe? Então são menores de idade, ou as meninas, sei lá, não têm experiência de moda, então ele vai apresentar marcas, apresentar desfiles, vai mostrar as coisas como elas são nesse ambiente. Então ele treina ela e ele também ajuda ela nessa carreira. Então, tem uma viagem internacional, como que é? Tem coisas que, né, passaporte, burocracias. Detalhes. Burocracia. Ele tá aí pra facilitar a nossa vida, né? Quando a gente vai fazer um job, um shooting, e a gente precisa de modelos, a gente vai ligar pro booker e ele que vai fazer essa intermediação, a agência e o... Exatamente, ele é um facilitador, né? Pra gente e pra modelo também. Ele é a nossa conexão, nós e os modelos. O booker, então, trabalha muito com as new faces. É verdade. Que é a nossa próxima palavra. As new faces são as meninas mais novas da agência. E elas podem ser também muito jovens de idade, né? São essas meninas justamente que estão começando a carreira. Então elas acabam tendo um cachê mais baixo, elas precisam às vezes de bastante material. Então, pra quem tá começando a trabalhar com produção de moda, styling, fotógrafos novos, é uma boa dica de ligar pra agência e dizer: oi, tudo bom, booker? Eu queria fazer umas fotos para tuas new faces, para trocar trabalho. Então a new face trabalha para ti de graça, você faz as fotos para ela de graça. É uma ótima forma para quem quer fazer portfólio. Exato. De pegar essas meninas e dar também portfólio para elas. É uma troca de portfólio. E aí as new faces vêm para nós e também já se treinam, né? Então quando elas estão fazendo esses trabalhinhos, elas vão... Como uma estagiária, um estagiário, né, que tá começando. O valor é mais baixo, porque justamente precisa começar e aprender. Exato. E ela ainda tá em treinamento lá com o booker dentro da agência. Nossa próxima palavra é acting. O acting é quase a atuação da modelo. Da modelo ou do ator. É o que a gente quer que ela faça, o que a gente imagina para aquela cena. Então a gente, várias vezes, venho, né, com umas imagens impressas e mostro para o modelo. Eu queria que tu fizesse mais isso daqui, né? Uma cara mais de, sei lá, felicidade, mais braba, enfim. A expressão que a modelo vai ter naquele shooting, naquele vídeo. É o acting, né? Qual é a vibe que a gente vai dar? Isso é também de movimentos. Então, eu quero movimentos mais duros, mais, né, angulares. Ou não, deixa uma coisa mais suave. Ela vai, tipo, tá com essa vibe mais etérea. Então, tudo isso constrói num editorial o conceito do editorial. E o acting da modelo, que às vezes para as new faces ainda é difícil, por isso que é legal treinar, mas o acting da modelo é o que também vai dar esse tom de vibes do editorial. O acting é super importante para um shooting. E é importante também isso ser bem definido antes de começar o editorial, antes de começar o vídeo, as fotos, para a modelo saber, né, como que ela vai atuar e para todo mundo que está envolvido no trabalho também saber o que pedir para ela, né? Quando é possível, a gente envia pro booker antes as referências, o que a gente imagina, sabe, o que a gente quer. Porque a modelo pode até treinar em casa, ela pode pesquisar em casa coisas, porque daí ela vem mais preparada. Porque, claro, acontecem trabalhos de um dia pro outro. Sim. Quase nunca. Quase sempre, quase nunca. Então acontecem esses trabalhos de um dia pro outro e a modelo às vezes chega e nem sabe o que vai acontecer dela. O que eu vim fazer aqui hoje? Elas perguntam. Aí, claro, eu vou lá, mostro. Mas quando a gente consegue preparar, o fotógrafo sabe o que ele veio fazer, a maquiadora sabe que pele ela veio maquiar, a modelo sabe que pose ela veio fazer, aí tudo fica mais perfeito, óbvio. Tem uma outra palavrinha que a gente pulou um pouco, mas a gente pode voltar e falar de novo.
Que é composite. O que é um composite? O composite, como é que a gente vai dizer? O currículo da modelo. É uma folha que tem ali os melhores trabalhos dela. O book, na verdade, é o currículo, né? O book é o currículo. O book vai ter lá várias páginas mostrando todos os melhores trabalhos. A gente pode chamar de uma ficha técnica. Isso. Um cartão de visitas com ficha técnica. Exato. Então, nesse composite, que é um papel de 2 lados, tem as 3 melhores fotos da modelo, provavelmente as mais versáteis dela, e todos os dados da modelo. Então vai lá ter a altura, a cor do olho, o tamanho do pé, medidas, todos os detalhes para que a gente consiga, olhando a folha, ver toda a essência dela. Como ela consegue estar, quais os tamanhos, qual agência, e às vezes até o Instagram dos modelos agora tem no composite. Ah, é? Olha. Que daí a gente já pode ir lá olhar como é que ela é na vida real, ótimo. né? Não. É bem maravilhoso. bom. Nesse processo todo, antes de rolar o shooting, tem uma outra coisinha que quando a gente tá em contato com o Booker, né? Uma outra palavrinha que tá aí, né, no meio desses e-mails aí, que é pola. O que é pola? Gente, pola é muito velho, mas é maravilhoso. Porque pola é um jeito encurtado de falar polaroids. Mas por que polaroids? Primeiro, antigamente, quando a gente queria fotografar as modelos e saber de cara como que elas eram, sem tratamento, sem Photoshop, sem estarem no ambiente, de puro, assim. Modelo na parede, foto dela. Como ela tava hoje, a gente fazia uma polaroid. Então a modelo ia na agência, pra ter rápido, né? Isso por causa da coisa da revelação. Então a modelo ia na agência, fotografava e o Booker já tinha uma foto pronta pra dizer, ó, essa aqui é a nossa modelo e já enviava e mostrava pro cliente. Então, hoje, não tem mais polas. E aí, com a pola também tinha certeza que a foto não foi editada, não foi tratada. Exato, exatamente. E aí, hoje em dia, o que a gente faz? Oi, eu preciso ver como é que a modelo Débora tá. Ela cortou o cabelo e não tem foto atualizada no Book, no Composite, enfim. Aí o Booker diz, vou fazer uma pola. Aí tu pensa assim, lá vem ele com uma Polaroid. Não. Demora 7 dias pra chegar. O filme mais caro do mundo. Não tem mais polas, infelizmente. Não nesse lugar, não nesse dia a dia. Mas aí o Booker vai com o próprio celular ou com uma câmera digital da agência, coloca ela numa parede lisa, de biquíni ou com uma roupa bem básica e já faz as fotos dela de como ela tá hoje. Então ela corta o cabelo. Sem make, sem nada. Cabelo, sem nada. Sem nada. Chegou na agência, bem bonita, tira a pola e manda pra nós. Às vezes é por WhatsApp, por e-mail. Aí a gente consegue ver, de fato, como que aquela modelo tá hoje. Então ela diz, eu vou te mandar minhas polas atualizadas. Minhas polas. Então as polas são as fotos mais puras e com menos tratamento possível para que a gente possa ver o mais rápido possível e mais limpo possível, verdadeiro possível, como tá a modelo hoje, agora. Manda uma foto sua de agora. É um não nude da modelo agora. Bom, mas até agora a gente só falou de trabalhos que envolviam modelos e casting, né? É verdade. Mas tem um outro tipo de foto, que são as fotos em still. O que são fotos em still? Isso também causa confusão, né? Porque o still pro cinema é uma foto da cena, que é como se fosse uma pausa na tela, no filme. Então isso existe no cinema e é outra coisa na moda. Na moda, o still é como se fosse uma natureza morta. Vem daí. A origem vem de still lifes. Exatamente. Still life é natureza morta em inglês. Aquelas pinturas de fruta, de pote, sei lá, aquelas coisas que não tinham, tipo, pessoas, eram coisas. E aí, na moda, quando a gente fotografa aquela foto, aquela flat lay, que nós já vamos falar o que é. Quando a gente fotografa um livro, uma peça, sapato, um batom, um acessório. Isso. Pode ser um still... tem vários tipos de still, olha a confusão. Mas isso é um still, uma peça, uma coisa. O produto em si, sem modelo, é um still. E aí existem vários tipos de still. O still normalmente é usado em e-commerce, né? Em e-commerce de sapato, a gente vê bastante Sim, que é aquela foto. todo mundo conhece. Branco, né? Não sabe que é still, mas já comprou alguma coisa, que é quando a gente consegue ver bem o produto. Então, um still limpo, clean no estúdio, é esse. É a peça no fundo branco, às vezes até recortado. Sim. Né? Que a gente consegue ver todos os detalhes, 360 da peça. Então, às vezes tem, até nas lojas de sapato, tem, tipo, muitos ângulos de still pra gente conseguir ver de fato a peça e ter certeza que quer comprar aquilo ali. Tem um outro tipo de still também, que é o still ambientado, né? Era que eu tava me antecipando, eu tava falando. O still ambientado é esse que a gente bota coisinhas, né? Cria um ambiente, cria um cenário e bota ali o sapato com a caneca, com o livro, com o batom, com o... Que a gente vê muito no Instagram, em redes sociais. Né? Que é super de blogueira, né? As blogueiras fazem muito still ambientado. E aí, várias vezes, é nesse ângulo chamado flat lay.
Que é esse ângulo reto, quando a foto é de cima, e tem toda essa ambientação, né? Flat porque reto é tipo de chapado, é de cima. Então tu tem essa visão das coisas todas na mesma camada, na mesma lay. Então é uma flat lay. E aí estão todas as coisinhas lá no chão, como se a gente estivesse vendo lá de cima 90 graus, bem bonitinho. No steel e na flat lay, a gente tem essas coisinhas, eu chamo de cacarecos, carinhosamente, na foto. Os cacarecos da foto, os caquinhos. Não vai chamar as coisas do cliente de cacareco. O do cliente nunca é cacareco, só o que tá ao redor. Justamente esse é o desafio dessas fotos, né? Fazer com que o produto do cliente fique em destaque, mesmo que tenha outras coisas. Mas essas coisas que participam dos estilos ambientados e também das fotos com modelos, muitas vezes, que são os objetos de cenário, que muitas vezes a gente tem que usar, a gente chama de props. E esses props são adereços. Props é adereços em inglês. E aí a gente vai ver em trabalhos internacionais, o pessoal de cinema e de fotografia de moda também usa props como esses cacos, que eu chamo de cacos. Olha, essa eu não conhecia. Props. Props, então, é cacarecos em português. Adereços. Então é isso, a gente escolheu os principais termos, o que a gente mais usa no dia a dia, né? Mas tem um monte de outras palavras que a gente usa, que vocês devem usar e que a gente não deve usar. Enfim, isso muda muito, mas a ideia é justamente a gente discutir essas palavras. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa que a gente não falou, comentem aqui embaixo. Se tiverem dúvidas sobre outras palavras, formas de usar, coisas que às vezes mudam até dentro do país, né? Sim. Então, a gente deve ter um monte de coisas. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e fiquem de olho nos nossos vídeos, se inscrevam no canal pra gente continuar discutindo e aprendendo juntos sobre moda. Até a próxima!